Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula da nossa disciplina Química Orgânica. Essa que é a aula de número 8, onde nós vamos estudar as reações de substituição. Vale lembrar que, para que você dê continuidade, é fundamental que você tenha assistido a aula de número 7, que é quando a gente faz uma introdução às reações orgânicas e os seus mecanismos. Vale também lembrar que as nossas últimas aulas, a 8, a 9 e a 10, elas vão abordar especificamente os tipos de reações orgânicas, né? Então, hoje a gente estuda as reações de substituição e os próximos vídeos a gente vai estar falando sobre as reações de adição e as reações de eliminação. Bom, na aula de número 8, né, que é reações de substituição, nós temos como os tópicos de aula, né, fazer uma introdução inicial, né, apresentando também os conceitos gerais das reações de substituição, e vamos ver casos específicos deste tipo de reação, que são as reações de substituição nos alcanos, nos hidrocarbonetos aromáticos, nos haletos orgânicos, tá certo? Então, o objetivo da nossa aula de número 8 é ler e interpretar informações para compreender as modificações estruturais dos compostos orgânicos quando ocorre uma reação de substituição. Bom, é importante que a gente aqui reforce a diferença que existe entre as reações iônicas, que são aquelas reações que nós estudamos na química inorgânica, e as reações orgânicas, que são aquelas que nós vamos observar a existência de reações moleculares, né? Reações que vão ocorrer sem a formação de íon, sem a formação de íons. Olha lá, essas reações iônicas, elas são reações mais rápidas, justamente porque eu já tenho íons formados na solução. E a gente sabe que a atração que existe entre íons é uma atração muito forte, é a chamada atração eletrostática, né? Então, eu tenho um cátion, que é positivo, e um ânion, que é negativo. E aí, esses íons se atraem fortemente. Por isso que as reações iônicas, elas são extremamente rápidas. Já as reações moleculares, elas são lentas, justamente porque eu não tenho a atração eletrostática, né? Então, nesse caso, a reação somente ocorre com a quebra de algumas ligações nas moléculas iniciais, as moléculas dos reagentes, e a formação de novas ligações nos produtos. E aí eu vou ter, então, a molécula final nesse meu processo de reação. Eu vou colocar aqui para vocês, né, um exemplo de uma reação iônica. Observem aqui o nitrato de prata reagindo com cloreto de sódio, formando o cloreto de prata e o nitrato de sódio. De uma forma simplificada, o que eu observo aqui? Que quando eu coloco esses dois sais em meio aquoso, são sais solúveis, então eles prontamente vão formar íons em solução. E o que me interessa nesse processo reacional? É justamente essa reação ocorrendo aqui entre os íons prata e os íons cloreto, né? Formando aí, então o cloreto de prata. Então observem que eu tenho uma reação que ela é rápida, justamente por conta da existência de íons em solução. Agora, a reação molecular, que é o tipo de reação que vai ocorrer dentro da química orgânica, justamente eu tenho a necessidade de que ocorram quebras de ligações, e aí vale lembrar que para que essa ligação ela seja rompida, né, quebrada, eu preciso fornecer calor para esse sistema. E eu vou ter no produto a formação de ligações, né? Então vejam aqui
que eu tenho quebra, né? Essa linha aqui ondulada, ela significa que está ocorrendo uma quebra, né? E aqui eu tenho novas ligações que foram formadas. Então, esse processo de quebra e formação, ele faz com que a minha reação seja mais lenta. Eu não estou dizendo que a reação ela vai ser arrastada, apesar de que existem reações que são extremamente lentas. Eu estou dizendo que eu vou ter uma reação que vai ocorrer numa velocidade menor quando eu comparo as reações iônicas. Então, torna-se muito importante saber de que maneira os átomos se ligam às moléculas orgânicas e como essas ligações podem ser quebradas e reatadas, quebradas e formadas. É necessário conhecer as principais características físico-químicas dessas ligações, que são ligações do tipo covalente. Então, aqui, por exemplo, eu preciso saber qual é a energia de ligação, ou seja, qual é a quantidade de energia necessária para que essa ligação ela seja quebrada. Qual é o comprimento da ligação? Porque dependendo se essa ligação ela for mais curta ou tiver um comprimento maior, eu vou ter um impacto sobre a força, né, a energia necessária para a quebra dessa ligação. O ângulo formado entre as ligações vizinhas, tá? Porque dependendo do ângulo, né, se eu tenho um ângulo que foge muito do ângulo tetaédrico, aquela ligação ela vai estar mais propensa a sofrer uma ruptura. A polaridade da ligação também é fundamental. A diferença de eletronegatividade entre os átomos de uma ligação podem fazer com que a ligação ela tenha um direcionamento. Primeiro, de sofrer uma cisão homolítica ou heterolítica, tá certo? E você vai ter ali a compreensão de para onde os elétrons vão estar migrando naquela ligação. Bom, então vamos ver um conceito geral do que seria uma reação de substituição, que é o tipo de reação molecular que nós vamos estudar nessa aula, a aula de número 8. Então, são aquelas nas quais um átomo ou um grupo de átomos da molécula orgânica é substituído. Substituído por quem? Por outro átomo ou por um grupo de outros átomos. Então, a reação de substituição, como o próprio nome diz, indica aí que vai ocorrer a substituição de uma parte da molécula. Vamos ver aqui o primeiro exemplo. Vejam lá, eu destaquei em azul justamente para vocês observarem qual é a parte da molécula que está sendo substituída. Então, esse átomo de hidrogênio está sendo substituído por esse átomo de cloro. Vejam o produto final. Átomo de cloro aqui no lugar do átomo de hidrogênio, e o hidrogênio acabou indo para o átomo de cloro lá da molécula inicial. Aqui eu também tenho um processo de substituição ocorrendo. Vejam aqui o produto final, e bem aqui eu também tenho um processo de substituição ocorrendo, e aqui eu consigo observar o produto final que foi substituído. É importante que a gente primeiro observe justamente o processo geral, que é um processo de substituição. Partes da molécula, que pode ser um átomo ou um grupo de átomos, está sendo substituído por um outro átomo ou um outro grupo de átomos. O mecanismo da reação é quem vai me dizer como é que essa substituição ocorre, quais são as etapas que levam a esse processo de substituição. Então, vamos ver as reações ocorrendo nos alcanos. Tá? Então, esse tipo de reação é o mais importante e comum, tá? E eu vou ter geralmente reações de substituição do tipo halogenação, nitração e sulfonação. Esse nome que eu estou colocando aqui para vocês é apenas um indicativo de qual é o tipo de substituição que vai estar ocorrendo. Então, por exemplo, quando eu digo que está ocorrendo uma substituição, uma halogenação, significa que está ocorrendo a entrada de átomo de hidrogênio. Nitração
está ocorrendo a entrada do grupo nitro. Sulfonação, está ocorrendo a entrada do grupo, né, ali, sulfato. Então, esse nome, né, esse adjetivo que está sendo indicado é apenas para que a gente possa se referir de forma mais clara ao tipo de substituinte. Essas reações, elas são de uma forma geral mais lentas e somente ocorrem com um aumento da temperatura. Qual é a explicação do fato de elas serem mais lentas e necessitarem de um aumento da temperatura ou, por exemplo, de luz ultravioleta? É justamente por conta desses dois pontos que estão aqui embaixo. A ligação carbono-carbono e a ligação carbono-hidrogênio-hidrogênio, elas têm uma polaridade que é praticamente zero, né? Então, eu tenho uma ligação que ela é apolar. Então, é uma ligação que não tem uma distribuição desigual dos elétrons, né? Então, é uma ligação forte, é uma ligação pouco reativa, né? Nós já vimos aqui lá na nossa aula 3 que os alcanos eles são pouco reativos, eles são praticamente inertes, né? Então, é por isso que eu preciso, né, por exemplo, de temperatura ou de luz ultravioleta, que é justamente para acelerar esse processo de reação, já que eu tenho um processo muito lento. Aqui eu mostro para vocês a halogenação. E aí eu queria só fazer uma correção. Eu acabei falando lá atrás de hidrogênio, que a halogenação era a entrada de um hidrogênio. A hidrogenação é que é a entrada de um hidrogênio. A halogenação é a entrada de um halogeneto, que é justamente cloro, bromo, iodo ou flúor, né? São os halogênios, aqueles elementos que estão lá no grupo 17 da tabela periódica. Então, vejam aqui que está ocorrendo a substituição de um átomo de hidrogênio, ele está saindo porque vai entrar um átomo de cloro, um halogeneto, né? Então, vejam aqui o produto final, né, substituído. Esse processo, né, que aqui eu mostrei apenas uma entrada de um halogeneto, vejam que eu posso ter, né, bem aqui, olha lá, isso daqui representa só essa primeira etapa. Mas eu posso ter a substituição de mais um hidrogênio. Vejam que ele perdeu, tinha 3, passa para 2. De mais um hidrogênio, tinha 2, passa para 1. E substituiu o último hidrogênio, ficando sem nenhum hidrogênio, né? Então, aqui eu tenho sucessivas halogenações ocorrendo até que todos os átomos de hidrogênio sejam substituídos. De uma forma geral, a halogenação é a entrada desse haleto. Olha só, então, o metano, com excesso de cloro e com auxílio de calor e luz ultravioleta, poderá, então, sofrer a substituição dos demais átomos de hidrogênio, como eu mostrei para vocês. Tá? Olha só, usando-se halogênios diferentes, né, eu mostrei para vocês o caso do cloro, a gente nota que o flúor, né, ele vai ser o mais reativo dentro ali dos halogenetos, né? Então, eu tenho flúor, cloro, bromo e iodo. Então, observa-se que a reatividade desse halogeneto ele diminui nesta direção, do flúor para o iodo. Então, o iodo ele é muito menos reativo do que o flúor, o cloro e o bromo. Aqui também, então, destaco que o flúor ele reage de forma tão violenta, né? Ele é tão reativo nesse processo de halogenação dos alcanos, né? Que é um processo, é uma reação de substituição que geralmente ele acaba destruindo a molécula. Então, vejam aqui que no final eu tenho, né, o átomo de carbono isolado. Não ocorreu nenhuma substituição, porque na realidade foi tudo retirado dele e nem acabou sendo substituído, né? Então, por isso que essa velocidade aqui ela é muito elevada. Então, desse modo, a halogenação, né, de alcanos ela acaba limitando-se à cloração e bromações. Então, como o flúor reage tão violentamente e o iodo ele reage de forma extremamente lenta, a gente diz que
as reações de substituição de halogênios em alcanos acabam ocorrendo somente através de cloro e de bromo. Em alcanos mais complexos, a gente vai observar também um cuidado que a gente precisa ter. Porque quando eu tenho, como no exemplo que eu mostrei para vocês, o metano, que é um átomo de carbono com 4 hidrogênios, eu não tenho opções, né? Eu só tenho um átomo de carbono e ali os hidrogênios ligados a eles. A gente diz que todos esses hidrogênios eles são iguais. Quando eu tenho o etano com 2 átomos de carbono, eu tenho ainda uma igualdade. Mas à medida que uma igualdade entre os átomos de hidrogênio e de carbono, eles estão sobre a mesma situação, a mesma condição. Só que quando essa complexidade, né, da molécula do alcano ela aumenta, ele vai se tornando maior, existem diferentes possibilidades desse halogênio adentrar na molécula, que é o que eu justamente mostro aqui, né? Então, aqui eu tenho um alcano, né, com 5 átomos de carbono, e vai ocorrer aqui uma cloração, né, uma reação de substituição, que é a entrada de átomo de cloro. Então, vejam que o átomo de cloro ele pode entrar nesse átomo de carbono aqui e dar origem a essa molécula. Ele pode entrar nesse átomo de carbono aqui e dar origem a essa segunda molécula. Ele pode entrar a esse carbono aqui e dar origem à terceira molécula. E pode entrar a esse último aqui e dar origem a essa quarta molécula. Eu não cito esta daqui porque este carbono aqui ele é idêntico a esse. Ele só está para cima, mas eles são idênticos, tá? Então, vejam que eu tenho 4 possibilidades de entrada do átomo de cloro. E aí eu me pergunto, qual delas vai ser de fato a entrada do átomo de cloro? Vai ser a mesma coisa? Vai existir uma preferência ou não? Então, o que a gente observa, né, através das várias experiências é que, em geral, a substituição mais rápida é a dos hidrogênios ligados a carbonos terciários, né? Então, eu tenho essas 4 possibilidades. Vou apagar aqui. Então, eu tenho essas 4 possibilidades. E aí, a partir do momento que eu digo que a substituição mais rápida é aquela ligada a um carbono terciário, e vejam que eu tenho aqui um terciário. Mas e se eu não tivesse um terciário? Então, seria a preferência por um secundário e, por último, um primário. Então, já que eu tenho um terciário, a entrada prioritária desse cloro vai ser aqui neste carbono, né? Então, esse não é prioritário, este não é prioritário e este não é prioritário. Eu vou observar que esse átomo de cloro vai entrar aqui. Vejam, carbono terciário, 1, 2 e 3. Carbono ligado a 3 átomos de carbonos. Por isso que lá atrás a gente aprendeu a classificar um carbono em primário, secundário e terciário. Porque isso vai nos ajudar quando a gente começar a observar, né, e a estudar as reações orgânicas e os mecanismos. Então, este daqui é o produto preferencial. Os outros produtos, eles podem ser formados? Podem ser formados. Só que eles vão ser formados numa velocidade muito menor, enquanto que esse daqui se forma, é produzido de forma majoritária por ser uma reação mais rápida. Continuando, né, nas reações de substituição, nos alcanos, nós vimos agora o exemplo da halogenação. Eu tenho aqui o exemplo da nitração, que é quando ocorre a entrada do grupo nitro, né? Então, o grupo nitro está entrando aqui no lugar do hidrogênio, que está saindo, está se ligando aqui à partícula, né, que sobrou desse grupo, formando inclusive água. E tenho a sulfonação, né, que é quando o grupo sulfônico, né, ele é substituído, né, ele substitui um hidrogênio, né, aqui nesse meu alcano, tá certo? Então vejam que ele entra, o hidrogênio sai
e eu tenho a formação do meu produto, que é um ácido metano sulfônico. Todos esses são exemplos de reações de substituição, só que eu tenho uma substituição de um halogeneto, uma halogenação, eu tenho a substituição por um grupo nitro, então eu tenho a nitração, eu tenho a substituição pela entrada de um grupo sulfônico, então eu tenho a sulfonação e assim por diante. Esse processo ele vai ocorrer através de um mecanismo de radicais livres. E a gente já falou sobre eles na aula passada e a gente vai só aqui relembrar, tá certo? Lembrem que o mecanismo ele pode ocorrer tanto através, né, da formação de radicais livres, como na espécie com a formação de nucleófilos e eletrófilos. Então, os alcanos eles vão ter esse processo de substituição ocorrendo através de um mecanismo de radicais livres. Então, o que acontece aqui? Os mecanismos, como nós já sabemos, eles nos ajudam a entender como as reações ocorrem, por que algumas são mais rápidas e outras mais lentas, como né, a ajuda externa da luz, de catalisador e assim por diante. O mecanismo também nos mostra as etapas que as reações vão percorrer, né, para poder chegar ao produto final. E com ele, né, o mecanismo de uma reação, a gente pode controlar melhor a reação, facilitando o seu andamento e conseguindo um melhor rendimento. Caso você esteja interessado na formação de um determinado produto, você pode melhorar o rendimento, que é a formação daquele produto, controlando essas etapas de um determinado mecanismo de reação. Então, olha lá. Como é que essa reação se processa? A gente já viu. Eu tenho aqui um gás metano, eu tenho aqui o gás cloro, né? Vejam aqui o catalisador, que é a luz, formando aqui, né, o CH3Cl, que é o clorometano, mais ácido clorídrico. Né? Então, como é que esse processo de substituição ele vai ocorrer? Vamos entender o mecanismo. Lembrando que o gás metano e o gás cloro são apolares, são estáveis e resistentes à quebra de suas ligações. Eles são inertes. A primeira etapa desse processo é a etapa de iniciação. E o que é que consiste a etapa de iniciação? Que é justamente a formação do radical livre. Esse processo de iniciação ele vai ser facilitado justamente pela radiação ultravioleta. É ela quem promove esta quebra. Conforme vocês podem observar aqui, também você já tem condições de afirmar se eu estou diante de uma cisão homolítica ou de uma cisão heterolítica, já que eu tenho, né, aqui um elétron isolado desemparelhado, eu tenho um número ímpar de elétrons, né? Quem pensou aí cisão homolítica acertou. Então, nesta etapa de iniciação, né, que está ocorrendo aqui pela incidência de radiação ultravioleta, ocorre uma cisão homolítica para a formação dos radicais livres. Tá? Então, o que é a cisão homolítica? É a quebra ocorrendo com uma repartição equitativa dos dois elétrons da ligação covalente. Um elétron vai para um cloro e um outro elétron vai para o outro átomo de cloro. Observem a simbologia da seta, seta com meia cabeça ou meia ponta, indicando o movimento de um único elétron. Então, nesta etapa, eu tenho a formação deste radical livre, que é uma entidade neutra, na qual existe um elétron isolado ou desemparelhado. Isso porque, geralmente, quando eu tenho elétrons desemparelhados, eu vou ter sempre um número par. Eles sempre vão ocorrer em pares. No caso do radical livre, eu tenho um elétron sozinho. Bom, então, aqui eu tenho uma observação que diz o seguinte: os elétrons procuram sempre se agrupar aos pares, seja nos orbitais dos átomos isolados, seja na formação de ligações covalentes. Sendo assim, os radicais livres são, em geral, muito instáveis. Tá? Quando eu digo que eles são instáveis,
eles vão rapidamente reagir porque não é uma condição favorável a eles. Por isso que eles têm uma vida muito curta. E quando eu falo vida muito curta, eu estou falando aí de questões de milésimos de segundos, tá? Então, eles têm esse tempo de vida muito curto porque o elétron desemparelhado procura, né, aí um local para se agrupar e aí encontrar uma condição mais satisfatória, mais estável a ele. Bom, a partir do momento que na primeira etapa eu tenho a formação dos radicais livres, a minha segunda etapa é a etapa de propagação. Na etapa de propagação, vai ocorrer o choque do radical livre com as moléculas, né, neutras ali para que ocorra o processo de substituição ou até mesmo a formação de novos radicais livres. Talvez não esteja dando para vocês verem, mas aqui eu estou indicando um elétron desemparelhado. Ele tem outros, mas só me interessa indicar que ele é um radical livre com um único elétron ali sobrando, né, desemparelhado. Então vejam, esse radical livre se choca com uma molécula alvo, que é a molécula do gás metano, CH4, formando um novo radical livre, né? Então eu tenho aqui um radical livre e vejam, nesse choque, vejam que formou aqui ácido clorídrico, que não é o produto desejado. Mas eu também posso ter nesta etapa de propagação um choque satisfatório. Eu não formei aqui um novo radical livre? Olha lá, se ele se choca com uma molécula de gás metano ainda não quebrada, né, porque lá indica o corrente que lá na primeira etapa indica que essa molécula de gás cloro ela se quebrou, mas eu posso ter moléculas ali que ainda não se quebraram. Então esse radical livre formado e aí várias coisas estão ocorrendo nesse meio reacional. Ele pode se chocar com uma molécula de gás cloro e formar o produto desejado, que é o clorometano, e continuar formando outros radicais livres. Então, nessa etapa de propagação, várias situações ocorrem, formando produtos desejados e indesejados, assim como formando novos radicais livres e novos tipos de radicais livres possíveis, né? Então, ali é uma festa que ocorre nessa etapa, que é a etapa de propagação. Eu coloco aqui terceira etapa, mas na realidade tudo é uma única etapa, com diferentes possibilidades. Na quarta etapa, que é a etapa de finalização, ela vai ocorrer quando radicais livres começarem a se chocar, né, deixando de existir. Vejam que o que propaga a reação é a existência de radicais livres. Então, sempre que ocorre o choque entre dois radicais livres, eles deixam de existir, né? Então, eu vou tendo aí a formação de outros subprodutos. A partir do momento que eu não tenho mais nenhum radical livre na minha reação, em cadeia, ali na minha reação via radical livre, eu tenho, né, a finalização então do meu processo de reação. E aí eu coloco para vocês aqui algumas observações sobre esse mecanismo de reação via radical livre. Primeiro, o novo radical livre, né, formado volta na segunda etapa, como vocês puderam ver, né? De modo que a segunda e a terceira etapa elas vão se repetir milhares de vezes para cada molécula de gás cloro, que é quebrada na primeira etapa. Era o que eu estava falando. A segunda e a terceira etapa, que são as etapas de propagação, elas vão ocorrer ali, né, de forma cíclica. Elas vão quebrando, vão se formando e vão expandindo, formando novos produtos e que quebram novamente, né? Então é uma festa de diferentes possibilidades. A segunda e a terceira etapa, elas são denominadas de etapas de propagação da reação como um todo, né? Da reação via radicais livres. E elas também são chamadas de reações em cadeia, né? Porque elas vão ocorrendo e vão dando origem a várias outras reações no processo. Não se deve imaginar, porém, que a reação prossiga indefinidamente, como nós vimos, ocorre a finalização, que
que é quando os radicais livres vão se chocando e vão deixando de existir. Essa finalização ela não é desejada, mas sempre ocorre e vai produzir produtos desejados e produtos indesejados. São produtos não previstos ou até mesmo previstos, mas que não era o que você gostaria, porém que você não tem como deixar de que ele seja formado, né? Então eu vou ter sempre subprodutos, como por exemplo o etano. Não é um produto desejado, você queria produzir clorometano, né? Você queria adicionar halogênios ali ao teu gás metano. Porém, você produzir um subproduto que depois você pode separar e dar uma destinação a ele. Tenho também reações de substituição ocorrendo em compostos aromáticos, os hidrocarbonetos aromáticos. Nós vimos agora exemplos ocorrendo nos alcanos. E como é que esse processo ocorre nos aromáticos? Primeiro, que aqui a gente vai ter uma facilidade maior, porque os aromáticos eles são mais reativos, eles têm ali elétrons sobrando, eles têm ali aromaticidade, então eu tenho uma reatividade que é maior. As reações mais comuns que vão ocorrer nos hidrocarbonetos aromáticos é a reação de halogenação, já sabemos o que é, né? Que é a reação de substituição com a entrada de cloro, ou bromo, ou flúor, ou iodo, tá certo? Vejam que aqui eu tenho um catalisador, daqui a pouco a gente fala mais sobre ele, tá? Posso também ter o exemplo da nitração, que é a entrada do grupo nitro, né? Então vejam aqui que o grupo nitro entrou em substituição ao hidrogênio, né? Então o grupo nitro veio daqui do ácido nítrico. Tenho também a sulfonação, que é a entrada do grupo sulfônico, proveniente aqui do ácido sulfúrico, que reagiu, né, com o hidrocarboneto. Vejam aqui o grupo sulfônico no lugar do hidrogênio. Vejam que aqui o catalisador, esse triângulo, ele significa calor. Então essa reação ocorre via aquecimento. Tá? O calor é o catalisador desse processo de substituição ou de sulfonação no hidrocarboneto aromático. Aqui eu tenho um exemplo da chamada alquilação de Friedel-Crafts. O nome é um pouco confuso, mas se eu ver aqui alquilação, eu vou estar me referindo a um radical alquila, que é justamente isso. Esse R, que é um grupo carbônico, uma alquila, né? Um composto saturado, de cadeia aberta, ele vai entrar substituindo aqui o hidrogênio. Vejam aqui, tá? Eu tenho aqui o catalisador. Professor, e por que Friedel-Crafts? Porque é o nome do cientista, ou dos cientistas que descobriram, né, essa reação química. Eu também tenho a acilação de Friedel-Crafts. A acilação é quando ocorre a entrada de um grupo acila, né, que é quando tem uma carbonila ligado a um radical orgânico. Ele vai entrar aqui em substituição a esse hidrogênio. Olha ele aqui substituindo o hidrogênio. Então aqui eu tenho uma acilação de Friedel-Crafts. Acilação porque a entrada do grupo acila, tá? O grupo acila bem aqui, radical carbônico mais carbonila, e Friedel-Crafts porque é o nome dos cientistas que desenvolveram esta reação química. Então esses foram os exemplos, né, de reações de substituição comuns que vão ocorrer em hidrocarbonetos aromáticos. Bom, aqui, diferentemente do que nós vimos nos alcanos, aqui o processo reacional vai ocorrer via formação ou de nucleófilo ou de eletrófilo. Né? Então, esse mecanismo ele vai ocorrer via substituição eletrofílica, que a gente vai utilizar a simplificação SE. Né? Então, aqui eu tenho uma reação química global. Né? Tenho aqui o hidrocarboneto, eu tenho aqui, né, o
um composto halogenado, né, o gás cloro. Vejam que o que vai ocorrer aqui é uma reação de substituição. E tem aqui o catalisador, que é o cloreto de ferro. Bom, o mecanismo ele vai ser então bem diferente do que foi explicado na substituição nos alcanos, que ocorreu via mecanismo de radicais livres. Qual é a primeira etapa? Bom, a primeira etapa nesse processo reacional, tá, é a utilização do catalisador para a quebra da molécula de gás cloro. Vejam que lá no mecanismo via radical livre que nós vimos, essa quebra ela foi realizada pela radiação ultravioleta, né? Aqui ela vai ocorrer pelo catalisador, né? Então o catalisador vem e faz a quebra. Quando ele quebra, está ocorrendo a formação de um produto negativo e um produto positivo. Então isso já indica que aqui eu não tenho uma cisão homolítica, eu vou ter uma cisão heterolítica, né? Então os dois elétrons vão vir para um átomo de cloro, enquanto que o outro vai ficar perdido e vai ser capturado pelo catalisador, tá? Então quem é que vai me interessar aqui? Esse cloro mais, que é um reagente eletrófilo. E o que é um reagente eletrófilo que nós vimos na aula 7? Um reagente eletrófilo, ele primeiro, né, eu já coloquei aqui que ele é estável, indico aqui que está ocorrendo uma cisão heterolítica, tá? Então na quebra ocorre uma repartição desigual dos dois elétrons da ligação, então os dois vão para o átomo de cloro, enquanto que um outro fica sozinho, né? Lá no mecanismo via radical livre foi uma cisão homolítica, cada átomo de cloro saiu com um elétron e por isso formou radicais livres. Aqui não, aqui eu estou formando um nucleófilo e um eletrófilo, tá? Bom, então esse Cl+, ele é instável, tem um tempo de vida muito curto e age rapidamente. Sempre que você tiver um composto instável, ele vai ter sempre essas características. Tempo de vida curto e reage rapidamente. E ele é um eletrófilo com a característica, né, de ter afinidade por regiões negativas, porque ele tem justamente deficiência de elétrons. Ele quer fazer amizade com espécies que tenham aí abundância de elétrons. E quem é que tem abundância aqui de elétrons no caso dessa minha reação? O hidrocarboneto aromático. E isso vem a nossa segunda etapa. Na segunda etapa, o meu reagente eletrofílico, né, o eletrófilo, ele vai atacar a molécula. E aí, como todos os átomos de carbono são iguais, ele vai atacar qualquer carbono, né, indicando aí a entrada. Aqui, pessoal, eu vou fazer da maneira certa, porque assim, ele não tem elétrons. Então, o que na realidade ocorre é que um desses elétrons captura o átomo de cloro, né, positivo, o eletrófilo. E aí ele é agregado à molécula, gerando uma carga positiva. Esse daqui é um composto intermediário. Ele é muito estável, principalmente por conta dessa carga positiva aqui no carbono, que não é muito favorável a ele, né? Então, como o anel benzênico ele é rico em elétrons, ele tem aqui esses elétrons, né, deslocalizados, girando em ressonância, ele sofre esse ataque do eletrófilo. A terceira etapa do meu mecanismo é a saída deste átomo de hidrogênio para que esses elétrons possam ser devolvidos ao composto aromático, voltando à sua ressonância. E vejam lá, eu tenho a geração de um íon H+, que na quarta etapa, esse íon H+, lá aquele subproduto, lá na primeira etapa, e aí eu vou voltar só para vocês verem que eu nem falei dele, ele ficou aqui calado no canto, né? Que ele agrega o catalisador mais o átomo de cloro negativo. Vejam que aqui na quarta etapa ele volta, justamente liberando um átomo de cloro para ele, formando ácido clorídrico e restabelecendo o catalisador.
que essa é a principal característica de um catalisador. Ele entra em uma reação química, ele promove a sua aceleração e depois ele é restabelecido. E aí a gente tem um mecanismo de substituição eletrofílica, né, que vai ocorrer nos hidrocarbonetos aromáticos. Coloco aqui algumas observações. Nesse caso, ocorreu um mecanismo iônico e não um mecanismo via radicais livres. Ocorreu uma substituição eletrófila ou eletrofílica, uma vez que a molécula alvo foi atacada por um reagente eletrófilo, que é justamente o cloro mais. Com o auxílio do catalisador, que é o cloreto ou tricloreto férrico, e ocorrendo por meio de íons, a substituição eletrofílica nos aromáticos é mais rápida e tem um melhor rendimento do que a substituição nos alcanos. Então, de uma forma generalizada, podemos dizer que cada uma das substituições eletrofílicas aromáticas terá uma primeira etapa diferenciada, porém, eu vou ter sempre a formação de um reagente eletrófilo. O que isso quer dizer? Que eu mostrei para vocês aqui que os hidrocarbonetos eles podem sofrer uma halogenação, que é a entrada de gás cloro, que eles podem sofrer uma nitração, que é a entrada do grupo nitro, uma sulfonação, que é a entrada do grupo sulfônico. Eles podem sofrer uma alquilação ou uma acilação, entrada de um grupo alquila ou de um grupo acila. De uma forma geral, todos esses tipos eles vão ter uma primeira etapa, que é a etapa de formação do reagente eletrófilo. E as demais etapas elas vão ocorrer de forma semelhante às etapas 2, 3 e 4, que foi mostrada aqui para vocês. E aqui nessa tabela eu mostro justamente o que seria a primeira etapa de cada uma delas. Vejam aqui os catalisadores, e vejam aqui a formação do reagente. Deixa eu ver se eu marquei. A formação do reagente eletrófilo, devido à reação com o catalisador. E aí, com esse eletrófilo, você já sabe o que vai acontecer, Segunda etapa, nucleófilo ataca o anel aromático. Então, aqui eu usei o Cl+, mas eu posso ter, dependendo do tipo, eu posso ter o NO2+, eu posso ter o HSO3+, o R+, o RC+O+, atacando aqui a molécula-alvo, formando um composto intermediário. Depois sai o hidrogênio, restabelece, e aí eu tenho o restabelecimento também do catalisador. Então, eu peguei um exemplo, mas que vocês podem aplicar para todos os outros tipos de reação de substituição nos compostos aromáticos.
Oi, turma, vamos dar continuidade à nossa aula de número 8, né? Finalizamos a última parte falando, né, sobre as reações de substituição nos hidrocarbonetos aromáticos. Vimos, né, os principais tipos de reações de substituição que vão ocorrer nesses compostos, os hidrocarbonetos aromáticos, e podemos também verificar que o mecanismo de reação que vai, né, explicar o processo de reação orgânica nesses compostos vai ser o mecanismo de substituição, né, eletrofílica, tá certo? Bom, agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esses compostos, né? Principalmente vamos começar falando sobre a presença de grupos ativadores e desativadores no anel aromático. Isso porque eu posso ter presente, ligado ali ao anel aromático, um grupo que eu vou chamar de G, um grupo, tá certo? Que vai provocar algumas alterações positivas e negativas nas substituições aromáticas. Bom, então, certos grupos eles facilitam a reação e a orientam, a entrada de um grupo em posições específicas, que é a posição Otto e para. Né? Lembrem que a posição Otto, eu vou fazer bem aqui, a posição Otto é quando você tem um ligante, vamos colocar aqui um ligante 1, e o ligante 2 está a essa distância, ou o ligante 2 está aqui. Então, se o ligante 2 estiver na distância 1, 2, 3, 4, né, a 4 carbonos do primeiro, ou estiver nessa posição, logo em seguida, tanto para cá quanto para cá, tá, gente? É a mesma coisa, eu só estou olhando a molécula estática, mas ela está em movimento. Então, se o meu ligante estiver na posição 1, 2, no caso a posição Otto, 1, 2, 3, 4, tá? Seria aqui 4, vou até mudar para não confundir vocês, na posição 4 seria a posição par. Né? Então, quando eu tenho a presença de um grupo que facilita a entrada no anel aromático, ele vai facilitar a entrada desse grupo, né, que está adentrando o anel na posição Otto ou na posição para. Vejam aqui os exemplos de grupos que facilitam a entrada de um segundo grupo no anel aromático. Então, tem o grupo amino, o grupo hidróxido, né, o grupo OR, que seria o oxigênio como um heteroátomo, e alguns outros. Né? Esses grupos eles são chamados de grupos ativantes ou grupo autoparadirigentes. Autoparadirigentes justamente porque eles facilitam a entrada ou na posição Otto ou na posição para, né, do segundo grupo que vai adentrar o anel. Tá? Então, essa é a primeira observação que a gente precisa conhecer sobre os hidrocarbonetos aromáticos. Neles também podem existir grupos que vão dificultar a reação. E esses grupos que dificultam, né, a entrada desse segundo grupo, caso esse segundo grupo entre, ele vai entrar numa posição que a gente chama de posição meta. Né? Vejam lá, a posição Otto seria a posição 1 e 2, né? Ligantes no carbono 1 e no carbono 2, ou ligante no carbono 1 e 4. Né? Então, aqui eu tenho o Otto. Para quem tiver meio perdido, lá na nossa aula de cicloalcanos a gente fala sobre isso, tá? E quando eu tenho, então, esse ligante, esse grupo que dificulta a reação, ele vai entrar bem aqui. Eu vou até colocar de uma outra cor, para vocês poderem observar melhor. Então, quando ele entra bem aqui na posição 3, eu tenho a posição meta. Tá bem? Bom, então aqui estão alguns exemplos de compostos, de grupos que dificultam a entrada do segundo grupo, e esse segundo grupo, quando entra, ele entra na posição meta. Né? Então, eles estão aqui descritos
para vocês. Então, esses grupos são denominados de desativantes ou metadirigentes, tá? Então, frequentemente, esses grupos têm ligações duplas ou triplas ou dativas. Então, vejam aqui ligação dupla, tripla, novamente dupla, ó, tudo ligação dupla. E aqui eu tenho ligações dativas, que são ligações coordenadas, né? Onde somente o enxofre ele contribui com os elétrons da ligação covalente. Tá certo? Bom, então a gente percebe que ligado ao grupo, né, do anel aromático, eu posso ter tanto grupos desativadores como grupos ativadores. Bom, então qual é o efeito, né, sobre o anel aromático ou anel benzênico desses grupos quando eles estiverem presentes? Tá? Então a reatividade do anel e a direção da reação de substituição ligada ao grupo G, né, ao grupo ali presente no anel, ocorre devido aos chamados efeitos eletrônicos exercidos sobre o anel. Bom, então, esses efeitos eletrônicos eles podem ser de dois tipos. O primeiro deles é chamado efeito indutivo. O que é esse efeito? É a atração ou repulsão de pares eletrônicos formadores de ligações simples, decorrente da diferença de eletronegatividade dos átomos formadores da ligação. Então, o efeito indutivo, de uma forma geral, ele vai provocar um efeito de atração ou repulsão sobre os elétrons ali das ligações simples, tá? Essa atração e repulsão, ela vem, né, ela origina na diferença de eletronegatividade. E eu também tenho o efeito ressonante, que é também atração ou repulsão, só que aqui esse efeito de atração e repulsão vai ser sobre os elétrons da ligação π, né, ou da ligação dupla ou da ligação tripla, né, quando eles entram na ressonância com o próprio anel benzênico. Então eu posso observar esses dois efeitos, né, eles podem ocorrer devido à presença de um grupo ou ativante ou um grupo desativante no anel benzênico. Então vamos ver aqui. Eu tenho um primeiro exemplo. Esse G, esse grupo que está ligado aqui ao anel aromático, ele possui uma função de ativar o anel. Então a gente diz que esse grupo ele é eletrodoador. Por que eletrodoador? Porque ele vai empurrar um par eletrônico que ele tem disponível para dentro do anel. Por isso que ele é um ativante. Deixa eu voltar aqui. Então, quando ele empurra um par de elétrons para dentro do anel, o que a gente observa? Um aumento da densidade eletrônica, porque aqui eu já tenho elétrons deslocalizados se movendo. Com esse grupo possuindo um par de elétrons sendo empurrado para dentro, então eu tenho um aumento dessa densidade. É por isso que ele age como ativante do anel, que foram aqueles primeiros exemplos que eu mostrei para vocês. Vou voltar aqui para vocês verem. Olhem lá. Se a gente observar, o nitrogênio tem um par de elétrons livres, o oxigênio tem par de elétrons livres, olha aqui o nitrogênio, o próprio anel aromático, né? Então, quando o átomo que vai se ligar diretamente, né, ao anel benzênico, então aqui é o ponto de ligação, né, com o anel benzênico, é bem aqui que o anel benzênico ele vai se ligar. Então, veja, o anel benzênico vai se ligar a um átomo, a um grupo, que o primeiro átomo ele tem um par de elétrons isolado. Então, é por isso que ele vai, né, ter essa possibilidade, né, de injetar um par de elétrons para dentro do núcleo, né, aumentando a sua densidade. Já quando eu tenho um grupo desativante, esse grupo ele é chamado de eletroreceptor. Ao invés de ele empurrar um par de elétrons para dentro do anel, ele puxa elétrons de dentro do anel, né? Então, quando ele puxa, o que acontece? Ocorre uma diminuição da densidade. E aí a gente diz que ele age como um desativante. E olhem lá, solto bem aqui, eu tenho um eletrófilo. O que é um eletrófilo? É uma espécie amante de elétrons. Ela quer elétrons porque ela ou é positiva, né,
ou ela tem uma deficiência de elétrons. Então, na hora de fazer uma reação, esse eletrófilo ele vai procurar aí um composto orgânico, um hidrocarboneto aromático que possua um grupo ativante, né? Que esse grupo ligado ao anel aromático ele seja um eletrodoador. Então vejam aí que eu já tenho um direcionamento na minha reação orgânica. E como é que essa ativação do anel ocorre? Vejam lá, aqui o meu grupo doador é esse, tá? Esse daqui é o meu grupo doador. Então vejam que ele tem um par de elétrons solitário, né? E tem dois no caso, mas ele vai usar só um jogando para dentro do anel. Então as setas estão indicando para vocês, né? As setas em verde, elas estão indicando o movimento sempre de um par de elétrons num processo de ressonância. Olhem aqui a seta de ressonância, justamente mostrando que todas as estruturas desenhadas elas estão relacionadas. Então vejam, movimento de um par de elétrons, movimento de um par de elétrons. Eu chego a essa estrutura e o movimento, né, eu digo que a dança dos elétrons, ela continua. E tudo isso faz com que, provisoriamente, vejam que em determinados átomos do carbono, né, do anel aromático, eu vou tendo uma carga negativa. É por isso que o eletrófilo, que é positivo, ele vai se aderir mais facilmente a um hidrocarboneto aromático que tenha um grupo ativante. Então, nesse caso, o grupo OCH3 está ativando o anel, pois lhe está fornecendo elétrons e aumentando a sua densidade eletrônica. Além disso, está dirigindo a reação de substituição para a exposição Otto e para. Porque aí a gente entende por que ele vai ter essa predisposição para que o grupo doador, o grupo que vai entrar na realidade, ele entre em uma posição Otto ou para. Vejam que a carga negativa ela só se forma neste carbono. Esse daqui é o carbono de número 1, né? Esse bem aqui. Então vejam que só se forma no carbono de número 2, não se forma no carbono de número 3, mas se forma no carbono de número 4. Justamente a posição Otto, e aqui seria a posição para. Então é por isso que esses grupos são chamados de ativante ou grupos Otto para ativantes. No caso de eu ter um grupo desativante, que ele é um grupo elétron receptor, que ele vai tirar, ele vai puxar um par de elétrons de dentro do anel aromático, veja o que está acontecendo aqui. Como eu falei para vocês, geralmente ele vai ter uma dupla ou uma tripla. Então está aqui a dupla, que é justamente para ajudar no processo de ressonância. Então aqui eu tenho uma ressonância ocorrendo, né? E vejam, aqui ele está tirando um par de elétrons de dentro do anel aromático. Vejam que ele fica positivo. Se eu preciso de um ataque eletrófilo que é positivo, como é que esse eletrófilo ele vai atacar aqui, né? Já que essas regiões elas são todas positivas e o eletrófilo ele é negativo, né? Então vejam que a carga positiva ela vai se estabelecer no carbono 2 e aqui no carbono 4, né? Então aqui também é carbono 2, né? Então vejam que eu só nesse caso eu só tenho carbonos que não vão se tornar positivos, este daqui, que é o carbono 3, e esse aqui que é o carbono 3, se eu olhar daqui para cá, né? Então é por isso que quando eu tenho um grupo desativante, né, eu digo que ele também é um grupo meta-ativante. Por quê? Meta-dirigente, porque ele vai facilitar a entrada do eletrófilo que é positivo, aonde pelo menos eu tenho elétrons. Por mais que eu não tenha carga negativa, mas eu tenho elétrons, tá bem? Vocês podem se perguntar, professor, e essa carga negativa aqui não vai facilitar? Vai, e aí a gente vai já falar sobre isso, porque o nosso foco no momento é só entender como é que essa entrada do eletrófilo vai ocorrer no anel aromático.
Então, nesse caso, o grupo G está desativando o anel, pois ele está retirando elétrons e diminuindo a sua densidade eletrônica. Bom, e aí entra o que eu falei para vocês. E como é que as reações fora do anel ou do anel benzênico, né, elas vão ocorrer? Então, o hidrocarboneto benzênico ele é formado pelo anel e por uma ou mais ramificações acíclicas e saturadas, que são ramificações alquílicas. Então, eu posso ter isso daqui. Olha lá, eu tenho aqui um composto aromático, o anel, e aqui eu tenho uma cadeia aberta, né, uma cadeia saturada ligada ao composto aromático, né? Então, num processo como esse, a gente observou, por exemplo, que o cloro ele houve a halogenação no radical e não no anel aromático. Então, por que isso está acontecendo? Por que isso, né? O que explica essa orientação? Por que a halogenação não ocorreu no anel aromático? Porque nós acabamos de ver que a halogenação ela pode ocorrer tanto no alcano como no hidrocarboneto aromático. Né? Muito vai ser explicado pelas condições da reação. Vejam, aqui eu tenho calor ou luz ultravioleta. Então, isso dá uma indicação de qual é o mecanismo. E aqui o meu mecanismo vai ser o mecanismo radicalar. E aí eu mostro o processo, né, consecutivo de halogenação neste carbono, que é o carbono da ramificação, e não em nenhum dos carbonos do anel aromático. Então, olha lá. O que vai propiciar com que esse cloro entre aqui no anel aromático, desculpa, aqui na ramificação, ou entre em algum dos carbonos do anel aromático? Tá? Eu coloquei a seta para esse, mas poderia ser qualquer um desses carbonos. Então, quem vai me dizer qual é a orientação é a condição. Então, por exemplo, se ele segue esse caminho, ele gera esse produto, é porque ocorreu uma substituição no anel. Vejam que o radical ele permanece o mesmo. Porém, se ele segue o caminho inferior, eu tenho uma substituição na ramificação. Para que o primeiro caminho seja o caminho que vai ocorrer, eu precisaria trabalhar com condições mais específicas. Por exemplo, uma condição sem luz, sem calor, com a utilização de um catalisador e, com isso, eu teria uma substituição eletrofílica. Para que ocorresse o segundo caminho, eu precisaria, né, ter aí a utilização de luz, como uma luz ultravioleta, calor, não utilizaria um catalisador para que eu pudesse ter um processo de substituição via radicais livres. Então, esse caminho duplo é um fato comum na química orgânica, né, e mudando-se a condição da reação, vejam, substituindo aí calor, luz ultravioleta por um catalisador específico, eu posso ter uma substituição no anel aromático ou eu posso ter uma substituição nesse grupo ligado ao anel aromático. Então, eu posso ter produtos diferentes. Tenho também as reações de substituição ocorrendo nos aletos orgânicos. Os aletos alifáticos, né, os aletos de cadeia saturada, eles são muito reativos, né, e a partir dele nós podemos sintetizar praticamente todas as demais funções. O maior inconveniente dessas reações reside no preço elevado dos aletos, e isso acaba limitando um pouco a sua aplicação. A utilização de reações com aletos é chamada de química fina. Essa química fina é a química que envolve a fabricação de medicamentos, a fabricação de corantes especiais, a própria fabricação de cosméticos. Então, é uma química que precisa, né, de um rigor técnico para, principalmente, o contato com o homem, o corpo humano, muito grande. Então, é por isso que ela é denominada de química fina.
Então, com os haletos orgânicos, nós também vamos ter algumas reações que são as principais. Para essas reações aqui, a gente vai ter uma semelhança muito grande com as reações de dupla troca, em que o halogênio, né, que pode ser aqui cloro, bromo, iodo ou flúor, ele é substituído por diferentes grupos. Né? E aí, dependendo desse grupo que está entrando para substituir esse halogênio, eu posso ter aí a formação de um produto de diversas funções, né, dependendo do que eu vou escolher. Então, aqui nesse primeiro caso, observem que o bromo está sendo substituído por essa hidroxila. Né? Então, eu tenho aqui a formação de um grupo álcool. Né? Então, ele era um haleto e acabou formando um composto da função álcool. Aqui, o bromo está sendo trocado por esse grupo aqui, OCH3. Né? Essa é a substituição. Então, ele sai de um haleto e ele passa para a função éter. Então, os haletos eles são muito versáteis quando eles estão em um processo de uma reação de substituição. Tenho aqui, vejam lá, o bromo sendo trocado por essa estrutura aqui, tá? Junto com esse carbono. Então, ele forma um alcino. Tenho aqui novamente uma outra substituição do bromo com o cianeto, tá certo? Formando um cianeto orgânico ou nitrila, como também pode ser chamado. Tenho aqui o bromo sendo trocado com o grupo NH2, e aí eu tenho a formação de uma amina. Tá? Então, esses são os exemplos das principais reações de substituição que nós vamos perceber nos haletos. E como é o mecanismo dessa substituição? Ele vai ocorrer por um mecanismo radicalar, como os alcanos, por um mecanismo de substituição eletrofílica, como os hidrocarbonetos aromáticos, né? Não, na realidade, aqui nos haletos, nós vamos ter a chamada substituição, que já conhecemos, só que agora nucleofílica. O que isso significa? Que agora o ataque não vai ser feito por um eletrófilo, mas por um nucleófilo. Então, vamos ver aqui o exemplo desse haleto terciário. Tem aqui a molécula-alvo, está aqui o haleto, e quem vai atacar é o cianeto de sódio. Ele vai produzir esta molécula aqui. Vejam, o cloro foi substituído pelo cianeto, tá certo? Bom, qual é o processo, o mecanismo desta reação? Vamos ver lá. Então, aqui, a primeira coisa que a gente precisa observar é que esse haleto orgânico é uma molécula que possui uma polaridade considerável. O cloro ele tem uma eletronegatividade muito maior do que a do carbono. E isso gera a formação de uma ligação covalente polar, ou seja, os elétrons estão mais deslocados para próximo do núcleo atômico do átomo de cloro do que do átomo de carbono. E essa polaridade, né, quando eu observo o cianeto de sódio, né, ele é um composto iônico, que quando colocado em água, ele libera íons sódio, né, e íon cianeto. O íon sódio que é positivo e o íon cianeto que é negativo. Então, são essas duas visões que nós precisamos ter inicialmente. A minha molécula-alvo, que é o haleto, tá, de alquila, ele é um composto orgânico com uma ligação fortemente polarizada. E eu tenho a minha molécula que vai atacar, que é o cianeto de sódio, que é um composto iônico que, quando colocado em água, forma dois íons, um íon positivo e um íon negativo. Bom, na primeira etapa, vai ocorrer, né, aí a quebra da ligação entre o cloro e o carbono, aquela ligação que é fortemente polarizada. Essa cisão vai ser uma cisão heterolítica, onde os dois elétrons vão para o átomo de cloro. Vejam, isso daqui que vai ocorrer. Os dois elétrons vão para o átomo de cloro,
ficando o cloro negativo e o intermediário, que é um carbocátion, vejam, carbocátion porque é um cátion de carbono positivo, muito instável. Essa etapa ela pode ser considerada relativamente lenta. Então, tá aqui eu coloquei a descrição. O R3C+, é um íon com carga positiva, por ele ter um carbono, ele pode ser chamado de carbocátion ou íon carbônio. Esse íon ele é instável e ele vai rapidamente buscar livrar o carbono dessa carga positiva, né? Logo, ele é muito reativo. Tá? Então, essa é a minha primeira etapa, que é uma etapa lenta. A segunda etapa é justamente o íon cianeto, né? Que é um nucleófilo, tá? Ele é negativo, ele é um nucleófilo, ele tem afinidade por núcleos, por regiões positivas. Ele vai atacar quem dessas duas partículas aqui? O carbocátion ou o cloreto? Ele vai atacar o carbocátion, formando este produto. Vejam, o cianeto foi adicionado à reação, ao radical carbônico orgânico, né? Essa reação ela é iônica, ela é rápida. Vejam, iônica porque eu tenho aí a atração eletrostática, né, um cátion e um ânion. É chamada de substituição nucleofílica ou nucleófila, justamente porque ocorre o ataque aqui de um nucleófilo e não de um eletrófilo, como ocorreu lá nos hidrocarbonetos aromáticos. Tá? E aí, como eu falei, o CN é um reagente nucleófilo ou nucleofílico amigo de núcleos, ou seja, ele tem afinidade por regiões positivas. A reação ela também pode ser resumida da seguinte forma, né? Eu tenho aqui a ruptura dessa ligação, né, com os dois elétrons indo para o cloro, e o reagente nucleofílico atacando, né, esse carbocátion, formando a minha molécula produto e aqui o cloreto sobrando, não tanto porque eu tenho sódio lá e depois, deixa eu botar aqui, antes do obrigado, e aí tem um sódio lá que é chamado de íon espectador, que ele vai acabar depois encontrando o cloreto. Caso eu fizesse um processo de separação, a eliminação do solvente, provavelmente eles iriam formar aqui o cloreto de sódio. É isso, pessoal! Bom, turma, nós chegamos então ao final da nossa aula de número 8. Como falei para vocês, era uma aula bem tranquila, né, da gente assistir, da gente acompanhar, para que a gente possa conhecer as reações de substituição. E foi o que nós fizemos aí ao longo desse tempo que nós passamos juntos. Peço a vocês que revejam a aula quantas vezes for necessária, até que vocês consigam compreender. Façam as atividades, qualquer dúvida que vocês tenham, peço para que vocês procurem o nosso fórum de discussão, coloque a sua dúvida lá, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega e aí a gente juntos vai construir, né, o nosso aprendizado, tá certo? Desejo para vocês um excelente descanso, um bom estudo e peço para que você volte em breve para que a gente assista a nossa próxima aula. No mais, pessoal, muito obrigado e até a próxima.